Fala galerinha, tudo bem? Estamos começando o nosso curso de redação aqui no Mentes da Aprovação. Eu sou Anderson Alvarenga e vou estar aqui com vocês ao longo dessa jornada do Mentes para te levar a nota 1000. A nota 1000 fica logo ali, gente, só depende de você. Para começar essa jornada em direção ao seu sucesso, a gente vai começar identificando alguns termos que são extremamente necessários para você entender as aulas de redação, para você chegar na redação quebrando tudo, né? A gente sabe que a redação do Enem, ela conta principalmente com uma estrutura muito bem definida. Então, alguns elementos são extremamente essenciais para você desenvolver o seu texto, né? Quando você chega lá na sua redação, a primeira coisa que você se depara é o quê? Desenvolva um texto dissertativo argumentativo. Aí você para pensar, caramba, não era para desenvolver uma redação? O que é um texto dissertativo argumentativo? A redação é um tipo de texto dissertativo argumentativo, né? Dissertar significa discutir sobre algo. Argumentar significa que você precisa fazer isso baseado em fatos. Então, o texto dissertativo argumentativo é um gênero textual que busca a defesa de um pensamento, de uma opinião, de um posicionamento crítico por meio de argumentos, tá? Sempre que você pensar em texto dissertativo argumentativo, lembre-se que você precisa defender uma ideia, beleza? O segundo termo, né, que a gente precisa também ter na ponta da língua, saber identificar em qualquer texto é a tese, tá? A tese é o que você precisa defender ao longo desse texto dissertativo, é a sua opinião. Como que você percebe aquele problema na sociedade e por que é necessário discuti-lo. Isso vai ser a sua tese. A tese é o seu posicionamento crítico. Olha aí um exemplo. A falta de incentivo à leitura no Brasil é agravada devido à negligência governamental e aos amplos recursos, e aos amplos recursos de entretenimento da atualidade. Então observem que aqui, quando eu falo que a falta de incentivo à leitura no Brasil é agravada devido à negligência governamental e aos amplos recursos de entretenimento na atualidade, eu tenho aí dois argumentos para me basear o meu pensamento crítico. Essa é a minha tese, é o meu posicionamento. Eu vou dizer que essa falta de incentivo ela é oriunda desses dois problemas. Agora, outro termozinho que a gente precisa sempre saber é o projeto de texto. O projeto de texto ele é uma característica que o Enem ele solicita para a gente e conta pontos para a nossa competência 3, né? Que avalia o seu projeto de texto. O que é esse projeto de texto? Eu tenho que fazer um rascunho do meu texto e entregar? Não, claro que não. O projeto de texto ele é implícito, tá? Ele demonstra que você planejou aquele texto antes de escrever. Tem gente que acha que redação, né, é que nem poesia que você senta e vem uma inspiração e você escreve ali tudo que veio na sua cabeça. Não é. A redação ela precisa ser planejada, ela precisa de um projeto de texto porque ela tem uma estrutura a ser respeitada, né? Essa estrutura, ela é basicamente essa: introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2 e conclusão. Sempre pensem, tá? Que o seu texto ele precisa ser dividido em 4 parágrafos, né? Algumas pessoas até tentam, né, fazer 5 parágrafos, mas eu não acho que seja uma boa solução, tá? 4 parágrafos é o ideal porque você precisa, além de desenvolver esses aspectos, você precisa problematizar e fundamentar. Então, é necessário que você tenha espaço para isso. Não adianta você fazer 3 parágrafos de desenvolvimento e não conseguir dar conta de desenvolver os 3 adequadamente. Beleza? Estamos entendidos? Então, 4 parágrafos é o que você precisa para desenvolver o seu projeto de texto. Primeiramente, você vai fazer uma introdução
Nessa introdução, tem alguns aspectos que vocês precisam colocar, como a contextualização e a tese. A contextualização é um recurso que você utiliza para introduzir o tema. Você vai pegar uma série, um filme, um livro, um período literário, um fato histórico, para introduzir o tema, dizer como ele se relaciona com aquele tema, até você chegar à construção da sua tese. Depois você vai fazer o seu desenvolvimento, né? O desenvolvimento é a parte onde você vai ampliar as ideias do seu texto, onde você de fato vai discutir aquele problema. Olha só esse exemplo aí de projeto de texto. Na contextualização da introdução, o aluno vai trazer o filme Coringa, né? Quem viu o filme lá do Coringa, percebe que o personagem ele sofre alguns transtornos mentais. Então, era um ótimo repertório para a redação do ano passado, que eram os estigmas associados às doenças mentais. Você poderia falar lá que o Arthur, né, que é o nome do Coringa, ele passa por alguns problemas mentais e ele tem esse estigma. Você percebe lá, né, que o Arthur, o personagem principal, ele passa por alguns problemas relacionados aos estigmas associados à doença mental que ele tem, que ele ri descontroladamente. Então, sempre quando vocês forem desenvolver o texto, vocês precisam associar essa referência fictícia, essa referência cultural ao tema, para você tornar o seu repertório produtivo. Depois você vai construir a tese, que é o seu posicionamento, escolhendo os argumentos. Nesse caso aqui, foi escolhido o tema, foi escolhida a tese, que o problema é grave e persiste devido à negligência estatal e à falta de informações sobre o assunto. Então eu tenho aí dois argumentos. Lembre que ao desenvolver a sua redação, você não precisa trazer todas as informações que você sabe sobre aquele tema. Você precisa apenas de dois argumentos. E aí sim, esses dois argumentos é que você vai discutir, que você vai desenvolver ao longo do seu texto. Olha só o desenvolvimento 1. No desenvolvimento 1, que vai abordar aquele argumento citado lá primeiro, que é o quê? A negligência estatal. Eu vou problematizar a dificuldade de acesso a médicos na área de saúde mental, principalmente na rede pública. Então, o governo ele falha ao promover esse acesso à saúde mental no SUS. Não é isso? Vou trabalhar as causas e as consequências desse problema. Depois eu vou fazer uma fundamentação baseada numa teoria chamada contrato social, dos filósofos contratualistas, John Locke, Rousseau, que falam sobre essas perspectivas de que nós temos um contrato com o Estado no qual nós abrimos mão de algumas liberdades individuais em troca do aparato do Estado, em troca do amparo do Estado, na verdade. Né? O Estado ele deve garantir para a gente cidadania, direitos de ir e vir, lazer, educação, saúde. Então esse é um repertório que cabe a gente utilizar em diversos temas. No desenvolvimento 2, a gente vai trabalhar a problematização da desinformação, né? A desinformação do assunto, dos estigmas, das doenças mentais, origina o quê? Rótulos e preconceitos. Então eu vou debater essa ideia trabalhando as causas e consequências e depois vou usar como fundamentação o Holocausto Brasileiro, que era um hospital psiquiátrico que tinha em Barbacena, em Minas Gerais, onde eram enviadas pessoas que eram indesejadas pelas suas famílias, não necessariamente com doenças mentais, mas que ali houve uma situação tão de precariedade, de desumanização, que também foi conhecido como Holocausto, né? E depois eu vou fazer uma conclusão, que são as propostas de intervenção. As propostas de intervenção são os meios de intervir nesse problema, que é o Estado,
né? Por exemplo, aqui pode intervir com investimentos na democratização do acesso a médicos do segmento, e a mídia pode criar ficções engajadas sobre o assunto para estimular a informação. Então, nós temos aqui um projeto de texto muito bem definido. Esse projeto de texto, aos poucos, ele vai ficando na sua cabeça. Você não vai precisar colocar no papel. Mas nesse início de preparo, é muito legal vocês terem essa tabelinha e construírem isso antes de desenvolverem a redação. Repertório sociocultural é a quarta expressão que você precisa gravar aí para entender do que a gente está falando, né? Então, o repertório sociocultural é tudo aquilo que vem do seu conhecimento de mundo. Todo mundo tem repertório sociocultural. Você já assistiu uma série, um filme, uma música que te fez refletir sobre alguma questão social. Essa questão social, ela pode aparecer na sua redação. Particularmente, é a parte que eu mais gosto da redação, que é a de trazer um repertório sociocultural. Sabe quando você assiste aquele filme na Netflix e ele te faz refletir sobre uma questão social, sobre o racismo, por exemplo? Ou você assiste aquela série, tipo Sex Education, onde você também leva a discutir sobre a falta de informação sobre educação sexual nas escolas. Ou você tá ali assistindo Todo Mundo Odeia o Chris e você percebe o bullying que o Chris sofre, o preconceito, a marginalização. Então, essas perspectivas, esse seu olhar agora para as séries, filmes, livros, vai ser a partir de uma perspectiva de recolher, de acumular repertórios socioculturais para você utilizar na sua redação. Eu tenho certeza que isso vai ficar na sua cabeça e toda vez que você assistir um filme, uma série, ouvir uma música, pensar na citação de um filósofo, você vai pensar em usar na sua redação. As citações diretas e citações indiretas são esses pensamentos também desses filósofos, né? A gente tem aí grandes frases que todo mundo conhece: a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo, né? Você tem pensamentos como a banalidade do mal, da Hannah Arendt, né? Que fala sobre como muitas vezes nós banalizamos o mal que fazemos. É uma teoria incrível da Hannah Arendt que você também pode utilizar na sua redação. Outro aspecto que você precisa conhecer sobre o repertório sociocultural é que ele precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. Um repertório legitimado é aquele que é legitimado por alguma área de conhecimento: a geografia, a filosofia, a sociologia, a química, a física, a literatura, a arte. Qualquer uma dessas áreas de conhecimento vão legitimar o seu repertório. Pertinente significa dizer que ele tem a ver com o seu assunto, o assunto ali discutido, né? E produtivo é quando você consegue fazer a associação desse repertório com o seu texto, com a sua argumentação, beleza? Ao longo do curso nós vamos desenvolvendo isso mais profundamente, vocês vão ficar craques em usar repertórios socioculturais na redação de vocês. O quinto elemento que você precisa gravar aí a expressão é tópico frasal. Sempre que eu falar de tópico frasal, eu estou falando daquela primeira linhazinha do seu desenvolvimento, que é onde você vai colocar uma ideia síntese, um período síntese a respeito da sua argumentação, utilizando o seu argumento. É essa ideia núcleo que será desenvolvida e ampliada ao longo desse parágrafo. Então é muito interessante que você já tenha aí na sua cabeça uma estruturazinha para fazer esse tópico frasal, tipo essa aqui, ó. Sob esse viés, cabe analisar primeiramente que a inércia estatal contribui para a problemática. Então, quando eu digo isso, eu estou querendo dizer que ao longo do meu parágrafo, eu vou desenvolver uma análise sobre essa inércia estatal agravando o problema. O sexto ponto é a problematização, também referente ali ao desenvolvimento. A problematização, hoje em dia as pessoas falam muito assim, né? Ai, você tá problematizando muito, né? Ai, lá vem fulano de tal problematizar tal situação. Sim, na redação você vai ser o sujeito problematizador.
é aquele que você vai pensar sobre as causas e as consequências daquele problema, quem que aquele problema atinge, o porquê ele existe, qual a raiz, o que impede esse problema de ser desenvolvido. Essa parte da problematização é aquela que vai mostrar todo o seu senso crítico. Mas é claro, essas ideias da problematização, elas não podem ser oriundas de vozes na sua cabeça, né? Chega lá, fonte, vozes na minha cabeça não dá. Você precisa fundamentar a sua problematização. E essa fundamentação vem a partir também do uso de repertórios, por exemplo, para certificar que aquilo que você disse pode ser comprovado por meio de uma teoria filosófica. Pode ser comprovado por meio da ilustração daquele problema numa série, num filme, numa novela. Então, tudo isso vai contar como fundamentação, inclusive o senso comum. Só que o senso comum ele não vai ser considerado repertório legitimado, mas ele é considerado também uma fundamentação para a sua problematização. Essas duas partes aí, ó, prometem te dar um pouquinho de trabalho, mas é a parte onde você vai finalmente entender e se entender também como um escritor de textos dissertativos e argumentativos. A ideia é sempre a gente desenvolver ao máximo o nosso senso crítico para problematizar bem e fundamentar bem. Já as propostas de intervenção, sempre que eu falar em proposta de intervenção, eu estou falando em resolver o problema. Se existe um problema, esse problema precisa ser resolvido. É claro, você é um aluno do ensino médio, está querendo ingressar na faculdade. Você tem que fazer uma proposta de intervenção que resolva um problema secular, histórico, como o racismo na sociedade brasileira? Não, mas você precisa entender que o racismo, ele existe, é oriundo de uma falta de instrução, de um problema histórico, de uma negligência governamental, de uma desigualdade social que perdura ao longo dos séculos. Então, essa proposta de intervenção, ela vai ter alguns elementos ali, como que vão responder a pergunta: quem deve agir? O que deve fazer? Como deve fazer? Com qual objetivo deve fazer? E você ainda vai proporcionar ali ainda mais um detalhamento para a sua proposta ser uma proposta perfeita e você atingir os 200 pontos. Bem, então esses são os termos que você precisa guardar aí no coraçãozinho de vocês para entender tudo aquilo que a gente vai discutir ao longo das aulas de redação. É sobre isso, galera. Um grande beijo e até a próxima aula.